Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Que o nosso Deus e Pai seja louvado por mais uma vez nos permitir estar aqui para juntos aprendermos um pouco mais das verdades para esses últimos dias. Amém? Bom, hoje é o 5º dia da série, 21 dias de preparação para a crise final. E o meu desejo e também oração é para que o Espírito Santo esteja transformando nossas vidas hoje e a cada dia da nossa jornada. E antes de irmos ao nosso assunto, não se esqueçam de deixar o seu like e também ao final do vídeo fazer um comentário para ajudar na divulgação dessa mensagem, ok? E todos aqueles que quiserem, deixem também o seu pedido de oração, que diariamente eu estou orando por todos os pedidos que são feitos aqui nesse canal. E dizem as Escrituras, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, ontem nós falamos sobre o que é a natureza divina e aprendemos que a natureza divina nada mais é do que a plenitude do Espírito Santo habitando em nosso coração e transformando o nosso caráter à semelhança do caráter do nosso Criador. Mas, embora falamos que recebemos o dom do Espírito Santo pela fé no sacrifício de Cristo, combinamos que hoje iríamos falar a respeito das obras, porque, como está escrito, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2,17. Nós já sabemos que a fé sem as obras é morta. Contudo, quais obras o crente deve unir à sua fé a fim de buscar o verdadeiro batismo do Espírito Santo? Certamente não devemos fazer longas peregrinações e muito menos subir qualquer escadaria de joelhos a fim de recebermos a dotação do Espírito Santo, porque sabemos que esse tipo de obra e sacrifício não são aceitos por Deus. Então, quais obras Deus requer de cada crente remanescente a fim de dotá-los do verdadeiro dom do Espírito Santo? Veja, pouquíssimo tempo antes da morte expiatória do Salvador, seus discípulos, que por 3 anos e meio haviam andado com ele e dele aprendido, ainda estavam disputando quem seria o maior no reino de Cristo. Ou seja, eles estavam cheios da vaidade, do egoísmo, da avareza, da presunção e de outros pecados, os quais denunciavam que o coração de cada um deles estava cheio do eu, e por conta disso, não haveria espaço para que o Espírito do Senhor fizesse moradia dentro deles, assim como o Espírito do Senhor havia morado no coração de Cristo. Amigo, Cristo não fazia a sua própria vontade, mas ele fazia a vontade do seu Pai. O próprio Jesus disse que todo aquele que quisesse ser seu seguidor, primeiramente teria que negar-se a si mesmo, teria que desistir da sua própria vontade. E sendo assim, todo aquele que quiser ser um verdadeiro seguidor de Cristo e cheio do Espírito Santo, esse precisa tomar primeiramente a decisão de não mais viver a sua vontade, mas viver a vontade de Cristo. Quando vivemos e fazemos a nossa própria vontade, isso significa que ainda estamos na carne, e na carne não há nenhum bem, mas somente as concupiscências pecaminosas, e sendo assim, enquanto não desistirmos do eu, estaremos constantemente vivendo em pecados conhecidos e, obviamente, o Espírito Santo não pode habitar em sua plenitude aonde o pecado predomina, porque o Espírito é santo. Bom, vocês nadaram durante esses 4 dias de jornada e hoje vocês não podem morrer na praia. Hoje Deus deseja que vocês desistam do seu eu. Hoje Deus deseja que vocês confessem todos os seus pecados conhecidos e os abandonem, pois, do contrário, a plenitude da bênção do batismo do Espírito Santo nunca poderá vir sobre suas vidas, e aqueles que não possuem o Espírito Santo nunca poderão ser verdadeiramente selados por Deus, como vemos lá em Efésios 1:13. Sejam sinceros com vocês mesmos. Quais são os pecados que vocês têm cometido e que prosseguem dando a desculpa de que a carne é fraca e por isso eu continuo cometendo esse pecado? Será que são as novelas e os filmes e as séries? Será que é o adultério ou a fornicação?
Ou será que vocês levam uma vida dupla, aparentando ser um verdadeiro cristão na igreja, mas maltratando seu cônjuge e filhos em casa? Será que seu pecado conhecido é a pornografia ou as músicas do mundo? Será que é a glutonaria e a fofoca? Ou será que são todos esses e mais alguns outros pecados? Bom, ao ouvirem essa lista de prováveis pecados, provavelmente o rosto de alguns devem ter decaído e a tristeza deve ter tomado conta do coração deles. E provavelmente neste momento essas pessoas estejam falando para si mesmas que é impossível receber a bênção do Espírito Santo, pois elas não têm forças para abandonar esses pecados. Veja, embora andando 3 anos e meio com Cristo, os apóstolos cometiam pecados tão horrendos aos olhos de Deus como estes que foram listados agora há pouco. A eles também era impossível abandoná-los por sua própria força. Mas depois de receberem de Cristo a promessa de que seriam revestidos de poder, a alegria que encheu seus corações por causa da esperança de serem os mensageiros e testemunhas do Senhor Jesus foi tão grande que eles também decidiram não apenas crer que o Senhor lhes daria a promessa, mas eles decidiram acreditar que se obedecessem às palavras de Cristo e ficassem em Jerusalém, mais cedo ou mais tarde, certamente a bênção sobreviria a eles. Mas, diferente de muitos que entristecem ao verem que o Senhor requer que eles abandonem seus pecados para receberem a dotação do Espírito Santo, julgam que isso é impossível, os discípulos acreditaram que se eles tão somente entregassem sua vontade ao Senhor, Ele lhes concederia tanto querer como o efetuar. Queridos, ao entrar os discípulos no cenáculo, eles compreenderam que, embora a plenitude do Espírito Santo em algum momento sobreviria a eles, ao mesmo tempo, eles entenderam que, a partir do momento em que começassem a entregar sua vontade nas mãos de Deus e a confessarem os seus pecados e suplicar poder para não mais cometê-los, desde aquele momento as primeiras gotas do Espírito já estaria sendo derramadas sobre eles, pois quem lhes daria força para abandonarem seus pecados e desistirem do próprio eu seria o próprio Espírito Santo. Amigos, em nossa carne não habita bem algum e nos primeiros discípulos também não habitava. Mas eles acreditaram que se confessassem os seus pecados e suplicassem a graça de Deus para abandoná-los, o Senhor os auxiliaria, pois o desejo de Deus para todos nós é a nossa santificação. Eu não sei quais são os seus pecados e não sei há quanto tempo vocês os estão praticando, mas de uma coisa eu tenho certeza. Hoje Deus pode libertá-los das prisões que os escravizam ao pecado, semelhantemente a como Ele libertou aquele jovem gadareno, o qual estava acorrentado espiritualmente a uma legião de demônios. Esperem até amanhã, mas entrem em seu quarto, fechem a sua porta e não saiam de lá até terem confessado todas as suas transgressões e fraquezas ao Senhor, pois Ele não apenas lhes perdoará os pecados, mas também lhes dará poder para vencerem a cada dia, se tão somente vocês não desistirem. E caso, mesmo após essa confissão, vocês venham em algum momento a cair novamente, lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele os perdoará e os erguerá novamente e firmará os seus pés sobre uma rocha. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai que está nos céus, santificado seja o Teu eterno nome. Senhor, nós somos fracos e temos constantemente pecado e transgredido a Tua santa lei. Contudo, temos plena certeza que o Senhor pode nos dar o poder para vencermos a carne, o diabo e o mundo. Perdoa-nos, Pai, os pecados e nos encha do Teu Espírito Santo para sermos mais do que vencedores. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, se essa mensagem falou ao seu coração, não esqueçam de deixar aí o seu like e também fazer um comentário para que assim o YouTube divulgue esta mensagem para mais pessoas, ok? E todos que quiserem, deixem o seu pedido de oração para que eu possa estar orando por eles. Então,
Fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.